avaliação em relação a esse pedido de Alexandre de Moraes, essa condicionante, também esse prazo estipulado de 24 horas. Queremos ouvi-lo. Bom, hoje eu até tirei o paletó porque o assunto é caloroso. O ministro Alexandre de Moraes, em minutos, ele fez a outra jogada, o PL fez o truco, para aqueles que jogam o truco paulista ou quem joga o truco gaúcho, sabe-se que o jogador seguinte faz o retruco e ele faz esse retruco em minutos. Por quê? Porque ele traz o tema ou tenta conduzir o tema do nível técnico para o nível político. Ou seja, a dizer, bom, se 60% das urnas têm essa vulnerabilidade e as urnas não foram trocadas do primeiro para o segundo turno, então o que eu quero que o PL esclareça é se o que ele está colocando é válido também para o primeiro turno, de modo a acarrear o apoio político, inclusive de eventuais eleitos do próprio Partido Liberal e de todos os partidos, de que seria uma situação quase que insolúvel, ou seja, a única opção seria a anulação dos 2 turnos de eleição. Então, ele faz o seu retruco, ele joga o tema técnico para o tema político. Eu tenho bastante argumentos para trabalhar nessa área também, mas eu prefiro interagir com os demais colegas e principalmente ouvindo o Zé Maria daqui a pouco, e vou voltar para o aspecto técnico. A situação é bem pior do que aquela que foi apresentada pelo PL. Por quê? Tanto o relatório do Ministério da Defesa quanto o relatório do Partido Liberal são relatórios feitos ou tratados por políticos ou pela via política. Explico. O relatório do Ministério da Defesa, conhecendo o pessoal da Defesa Cibernética, conhecendo até mesmo o comandante da Defesa Cibernética, que é um velho conhecido, o general Heber Portela, a seriedade com que eles trabalham e a capacitação desse pessoal, eu tenho certeza absoluta que os técnicos do Ministério da Defesa, eles avançaram muito além daquilo que acabou constando no relatório do Ministério da Defesa. Por quê? Porque os técnicos fazem um trabalho sem nenhum tipo de viés político e nenhum tratamento político. Eles apresentam os fatos. Eles são afeitos à ciência. O ministro da Defesa, que circunstancialmente no governo Bolsonaro é um general, mas poderia ser um civil, ele de toda forma ele tem que pegar aquele dado técnico e transformar em algo palatável no campo político. E por isso o relatório do Ministério da Defesa ele foi tão preocupado em não falar em fraude, em não apontar responsabilidades, apenas ele apontou vulnerabilidades e sugeriu, como o Mota muito bem falou, uma solução, qual seja que técnicos se reunissem e pudessem passar a limpo a questão dessas vulnerabilidades, rodando o código-fonte que é feito por programadores nas máquinas com código de máquina binário, que é aquele código que a máquina entende, feita a compilação do código-fonte feito por um humano para o código da máquina que a máquina roda. Bom, essa proposta do Ministério da Defesa, se ela fosse levada adiante, ela iria esbarrar nesse problema que aparece nesse segundo relatório. Mas, por alguma razão, o Ministério da Defesa entendeu de não avançar nesses pontos porque eles acabam incorrendo em áreas que não estavam na competência do Ministério da Defesa, que não foi chamado para auditar, foi chamado para fiscalizar, a despeito da alta capacitação dos seus técnicos. Bom, caminhemos agora para o relatório de hoje. Eu ouso afirmar, e já como o Paulinho Figueiredo já falou, todos nós que frequentamos as redes sociais, a despeito do autoritarismo e da censura imposta pelo senhor Alexandre de Moraes, todos nós já conhecemos o teor desse relatório e vou além. Nós conhecemos muito mais do que está nesse relatório. Por quê? Porque também esse relatório teve um tratamento político. Ou seja, o PL fez o seguinte: nós vamos colocar o abacaxi no colo do ministro Alexandre de Moraes. Nós detectamos
dois aspectos. Um, que as urnas antigas, elas estão todas com a mesma numeração de identificação, e também identificamos que em algumas urnas é possível identificar o eleitor, quebra de sigilo. Duas mais notícias para a nossa audiência, antes de você me cortar, que você me apareceu aqui, Daniel. Eu vou Okay. falar rapidamente. Por favor. Duas mais notícias. Primeira, os técnicos, têm capacidade de identificar os votos, não somente desses de quando a máquina desligou e ligou. Nesses modelos antigos, já havia sido detectada essa vulnerabilidade em que você consegue olhar, bons analistas conseguem ver o minuto, segundo, em que o mesário liberou aquele eleitor para votar e o registro daquele voto. E consegue fazer o desembaralhamento, sabendo quem votou em quem, se isso for necessário. Haja vista a Venezuela, onde sabe como, Daniel, o Chávez fazia para nomear comandantes somente alinhados, ele sabia em quem cada oficial havia votado, porque o sistema era igual. E como ele fazia? Ninguém é obrigado, nenhum oficial é obrigado a apoiar a Revolução Bolivariana. No entanto, nós somente nomearemos comandantes aqueles que votaram a favor da Revolução Bolivariana, porque ele sabia os votos. Vou além. É muito mais grave, porque a questão das urnas, elas não estão somente maculadas pelo fato de que, por que essas urnas antigas têm a mesma numeração? Isso não foi por acaso, foi para impedir a auditagem, porque se eu quiser agora rodar o código-fonte no código-máquina e perguntar se aquela seção corresponde àquela máquina, agora é impossível. Quem cometeu este erro ou fraude, o fez para dificultar a auditagem. Então, se me deixar falando aqui, eu levanto uma série de outros problemas que todos nós que frequentamos as redes sociais conhecemos muito bem.